Poucas pessoas sabem que o líder dos nazistas Adolf Hitler foi quem criou a Volkswagen através do Fusca. Mas todos sabem que Hitler é uma das figuras mais notórias e repugnantes da história. E esta é uma contradição curiosa. O carro mais popular do mundo foi criado pelo homem mais repugnante da história. Em 1937, Hitler deixou uma marca muito perturbadora na indústria automobilística. E hoje vamos conhecer a verdade perturbadora por trás da marca de automóveis Volkswagen. Mas antes, quero te convidar para se inscrever no canal e acionar o sino de notificações para você ser avisado dos nossos vídeos novos. Beleza? Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Mundo dos Negócios. Depois que Hitler havia estabelecido seus desejos políticos, ele sentiu a necessidade de criar um carro popular. Isto porque ele percebeu que naquela época, durante a década de 1930, os fabricantes de automóveis alemães estavam interessados em construir somente veículos de luxo. Como resultado, apenas 1 a cada 50 alemães tinha um automóvel na época. Logo Hitler percebeu que existia um mercado para ser explorado oferecendo carros populares. Então, um projeto que foi executado imediatamente por ordem de Adolf Hitler serviu como precursor da empresa que eventualmente se tornaria a Volkswagen. Nesse período, o governo alemão, controlado por Adolf Hitler, estabeleceu uma nova empresa estatal de veículos sob o nome de Gesellschaft zur Vorbereitung des Deutschen Volkswagens MBH, que mais tarde foi renomeada para Volkswagen Work, o que realmente significava a empresa de carros do povo. Os proprietários originais da Volkswagen eram a Frente Alemã do Trabalho, afiliada aos nazistas. A empresa estava sediada em Wolfsburg, Alemanha. O projeto de estimação de Hitler era a criação e a produção em massa de um automóvel barato e rápido. Ele também tinha a ambição grandiosa de estabelecer uma rede de autoestradas e vias expressas controladas em toda a Alemanha. Mas, como vocês sabem, desde o início até seu status atual como uma gigante automotiva global, a Volkswagen sempre foi fonte de controvérsia. Na verdade, se Hitler soubesse como o projeto terminaria, provavelmente teria desistido da ideia desde o início. Ele comissionou Ferdinand Porsche, um especialista automobilístico austríaco e alemão, para criar o design para a empresa de carros do povo. Durante um comício nazista, o líder disse que o automóvel foi projetado para o grande público, visando satisfazer seu desejo por mobilidade, enquanto também os fazia felizes. Hitler pretendia que as pessoas pudessem comprar veículos contribuindo mensalmente para um programa de selos de poupança. O carro precisava ser capaz de transportar 2 adultos e 3 crianças, além de atender a outras especificações básicas, incluindo uma velocidade de 100 km por hora. Deveria custar 990 Reichsmarks, o equivalente a 5 a 6 mil dólares nos valores atuais, ou aproximadamente a mesma quantia que uma pequena motocicleta. Mas logo após o KDF Wagen fazer sua estreia no Salão do Automóvel de Berlim em 1939, a Segunda Guerra Mundial começou e a Volkswagen parou de fabricar o veículo. Como resultado, apenas um número limitado desses automóveis foi produzido antes da declaração de guerra da Alemanha em 1939. Porsche então começou a desenvolver veículos militares para apoiar a industrialização nazista. Nesse momento, o Kübelwagen Volkswagen, um veículo militar leve, usado pelo exército alemão e pela Waffen-SS, foi amplamente utilizado. Os aliados queriam fazer da Volkswagen o centro de seus esforços para reviver a indústria automobilística alemã após a guerra, deixando a empresa completamente arruinada devido às suas ligações. As vendas da Volkswagen nos Estados Unidos começaram mais lentamente do que em outras regiões do mundo. Mas então, como a Volkswagen conseguiu continuar a produção? Enquanto isso, a Volkswagen continuou a fabricar o carro do povo, especialmente para os principais líderes nazistas. A Volkswagen enfrentou desafios significativos devido à guerra, pois a fábrica foi construída para fabricar veículos civis e nunca havia tido uma força de trabalho grande o suficiente desde sua fundação. O complexo industrial de Wolfsburgo rapidamente recorreu ao trabalho forçado para conseguir trabalhadores. Na verdade, a Volkswagen foi uma das primeiras empresas a utilizar o trabalho forçado de reféns soviéticos, além de empregar trabalhadores alemães imigrantes. A empresa também empregava prisioneiros de guerra,
detentos de campos de concentração e um número crescente de trabalhadores forçados civis estrangeiros conhecidos como trabalhadores do leste. O primeiro campo de concentração, Arbeitensdorf, foi construído nos terrenos da fábrica na cidade do KDF. Os trabalhadores forçados representavam cerca de 60% da força de trabalho da empresa. A empresa buscava ativamente trabalho forçado no sistema de campos de concentração, e durante uma visita a Auschwitz em 1944, um engenheiro da Volkswagen escolheu 300 trabalhadores de metal competentes entre os vários envios de judeus húngaros. 650 mulheres judias foram realocadas para fazer munições militares. Volkswagen e os campos de concentração nazistas formalizaram sua parceria quando Liebenau foi designado como um subcampo. No total, havia 4 campos de concentração e 8 campos de trabalho forçado na fábrica da Volkswagen. O restante da força de trabalho era composto por empregados civis forçados. Mais de 4.800 pessoas, metade delas mulheres, foram classificadas como trabalhadores do leste no complexo até maio de 1944. Alguns desses trabalhadores haviam sido contratados, mas a maioria foi exilada à força de suas casas para ajudar na escassez aguda de mão de obra do Reich nos setores de manufatura e agricultura. Esses funcionários viviam e trabalhavam em condições frequentemente perigosas, semelhantes às de prisioneiros de guerra soviéticos e campos de concentração. Na instalação, mais de 15.000 pessoas dos campos de concentração foram empregadas pela Volkswagen durante esse período para construir seus automóveis. A Volkswagen até construiu o campo de concentração de Arbeitsdorf, perto de uma de suas instalações, onde detinha uma força de trabalho de prisioneiros altamente qualificados. O tratamento das crianças e dos trabalhadores do leste que trabalhavam no complexo foi uma das atrocidades mais horrendas cometidas na guerra. Após o desdobramento, algumas trabalhadoras forçadas ficaram grávidas. Antes de 1943, as trabalhadoras do leste que estavam grávidas, assim como aqueles que estavam doentes ou esgotados por mais de 3 semanas, eram simplesmente enviados de volta para seus países de origem. No entanto, essa tática mudou conforme a guerra avançava. Os administradores alemães começaram a abrir as primeiras instalações de creche para os filhos dos trabalhadores estrangeiros. Essas instalações aparentemente ofereciam um local para as trabalhadoras do leste darem à luz e receberem tratamento pós-parto. Mas a ideia dos centros de creche na Alemanha era uma mentira completa. Esses estabelecimentos existiam apenas para garantir que as trabalhadoras grávidas voltassem ao trabalho o mais rápido possível, sem serem incomodadas por seus bebês. O destino das crianças não preocupava os líderes nazistas. A maioria dessas instalações tinha taxas de mortalidade incrivelmente altas. As crianças morriam de desnutrição, maus tratos e falta de atendimento médico. Com o tempo, os executivos da Volkswagen construíram uma instalação em fevereiro de 1943, originalmente nos alojamentos de seu chamado Campo do Leste. O Dr. Hans Korbel, chefe das instalações médicas da Volkswagen e médico da fábrica, assumiu a responsabilidade da maternidade e do lar infantil. As crianças eventualmente foram transferidas para uma instalação semelhante na cidade adjacente de Rouen, onde a taxa de mortalidade era de cerca de 100%. Estima-se que 365 crianças pequenas, filhas dos trabalhadores do leste empregados pela Volkswagen, morreram em Rouen. O Dr. Korbel foi executado em 1947 pelas autoridades de ocupação britânicas, após ser condenado à morte por negligência criminal no caso do infanticídio de Rouen. Alguns presos foram evacuados quando o pessoal alemão fugiu do complexo de Wolfsburg à medida que os aliados se aproximavam. Os presos restantes fugiram do composto da Volkswagen para saquear a cidade adjacente e derrubar a dura equipe de fabricação. O Major Ivan Hurst, um comandante e engenheiro do exército britânico, assumiu a fábrica da Volkswagen após a guerra. Aproximadamente 7.700 trabalhadores na fábrica da Volkswagen, que haviam sido obrigados a montar carros militares, foram libertados. De fato, os bombardeios destruíram substancialmente a fábrica, o que pôs fim à fabricação de 66.285 automóveis Kubelwagen durante a guerra. Com essa ação, a história sombria da Volkswagen chegou ao fim, e a incrível história de sua ascensão, para se tornar um grande produtor de veículos de ponta para o público em geral começou.
Havia aproximadamente 50 Kübelwagens acabados, destinados ao exército alemão quando as tropas aliadas chegaram à fábrica. Mais tarde, os britânicos usaram a linha de montagem para fabricar o Volkswagen tipo 1 Beetle. O projeto do carro do povo foi posteriormente retomado para apoiar o esforço aliado na sociedade alemã nos anos seguintes. A Volkswagen superou todas as outras importações de automóveis em termos de vendas no país. Enquanto isso, o modelo T, também conhecido como o veículo que colocou o mundo em movimento, mudou a indústria automobilística e a sociedade americana como um todo, tornando o transporte confiável e acessível, disponível para o cidadão comum. 12 anos depois, o Fusca Volkswagen quebrou o recorde de produção do renomado modelo T, com 15 milhões de automóveis produzidos globalmente entre 1908 e 1927. A Volkswagen foi oficialmente desnacionalizada em 1960, quando o governo alemão vendeu 60% do capital da empresa ao público em geral. A longo prazo, seja você a favor ou contra a empresa Volkswagen, ela ainda está no ramo de fabricação de carros. Embora o plano de Hitler não tenha ajudado na saída dos alemães da pobreza induzida, ele ajudou a financiar a máquina de guerra nazista. Mas aos poucos a Volkswagen conseguiu livrar sua marca dessa ligação aos nazistas, e se manteve como uma empresa popular, produzindo carros para o mundo inteiro. Hoje a marca avança para a produção de veículos elétricos, amplamente utilizados em todo o mundo. E você, já conhecia esta história da criação da Volkswagen ligada ao nazismo? Me diga nos comentários. E se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.